Olá, tudo bem? Professor Paulo Torres aqui mais uma vez e voltando para a gente continuar o nosso estudo sobre as sentenças, né? Então, só para a gente recapitular, a sentença que é o provimento judicial que coloca fim à relação jurídica processual, uma fase dela, pelo menos, né? E a sentença é um ato jurídico processual recoberto de muitas formalidades. A gente estudou algumas na nossa última aula, inclusive se você não assistiu, isso aqui é uma continuação. Então, vai lá nos vídeos do YouTube, dá uma olhadinha para ver essa aula anterior, para a gente chegar aqui na mesma página, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre algumas outras formalidades e algumas características da sentença. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre limites da sentença. Se você lembra lá do início das suas aulas de processo civil, principalmente com relação à petição inicial e contestação, que a gente também tem vídeo aqui no YouTube, você sabe que a atividade jurisdicional ela é, em regra, inerte, né? E que o Estado só se move mediante provocação das partes e nos limites dessa provocação. Então, a atividade jurisdicional ela vai ser limitada por parte do autor pelos seus pedidos e argumentos da petição inicial e por parte do réu pela sua resposta, né, produzida tanto na contestação quanto numa eventual reconvenção. Então, a sentença do magistrado, enquanto sumário, né, máximo da relação jurídica processual, ela também vai estar adstrita a essas limitações da atividade jurisdicional. Então não adianta você imaginar que o magistrado, conhecendo da demanda, pode decidir conforme os seus próprios valores e a sua própria intenção, sem se preocupar com o que está sendo posto em lide. Então, salvo algumas exceções definidas em lei, ao sentenciar, o magistrado precisa cuidar de respeitar e atender os limites da lide, que são relacionados com o princípio da congruência, que estabelece que a decisão do juiz deve corresponder exatamente aos pedidos formulados pelas partes. Então, quando a gente tem um magistrado que ignora ou que de alguma forma subverte esses limites dos pedidos das partes, a gente vai ter defeitos da sentença que a gente vai analisar agora. O primeiro deles são as sentenças ultrapetitas. Então, olha lá para o quadro. Dizemos que uma sentença é ultrapetita quando o juiz decide além do que foi pedido pelas partes. Esse tipo de decisão é considerado inválido porque viola o princípio da congruência, também chamado de princípio da adstrição ou da correlação, consagrado no artigo 492 do CPC, que impõe ao juiz a obrigação de limitar sua decisão aos pedidos formulados pelas partes. Olha o que diz lá o 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, quando o magistrado, deixa eu só voltar lá, quando o magistrado decide para além do que foi pedido pelas partes, ele está produzindo uma sentença ultra petita. E também é possível que ele decida de forma extra petita, que é quando ele decide de forma diferente do que foi pedido pelas partes. A gente já vai comparar as duas para você entender legal a diferença, mas olha lá. Também incorre em erro o magistrado que prolata a sentença extra petita, que é quando o juiz decide sobre algo diferente do que foi pedido pelas partes. Nessa situação, a sentença concede um bem da vida distinto daquele que foi objeto da demanda, o que também é uma violação ao princípio da adstrição. Paulo, extra petita e ultra petita, para mim ficou igual. Então vamos entender. Ultra petita é quando ele decide além do que foi pedido. Então imagina que você entrou com uma ação e na sua ação você requereu uma indenização por danos, seja lá materiais ou morais, no valor de R$ 5.000. O magistrado acata o seu pedido de procedência da indenização e condena a parte contrária ao pagamento de uma indenização de R$ 10.000. E não é a simples atualização monetária desses valores não, tá? Eu estou falando de efetivamente ultrapassar o que foi pedido. Você entendeu que o dano sofrido pelo seu cliente, a extensão do dano sofrido pelo seu cliente foi de R$ 5.000. Ele vai além e fala assim, não, eu acho que o abalo foi maior. Ele poderia dar esse valor caso você tivesse pedido um valor maior. Como você pediu um valor específico, ele está adstrito àquele pedido.
Extra petita é quando o magistrado decide fora dos limites da lide. Então, olha só, você entrou com uma ação, você sofreu um acidente de trânsito, você entrou com uma ação pedindo exclusivamente reparação pelos danos materiais causados. O magistrado reconhece a procedência e condena o réu ao pagamento de danos materiais e a indenização por danos morais. Percebe? Aqui ele deu um bem da vida diverso daquele que foi pedido. Então, ultra petita é quando o magistrado obedece os requerimentos sobre a sua natureza, mas transcende eles na valoração. Enquanto extra petita é quando o magistrado confere um bem da vida diverso daquele que foi pedido pela parte. Ok? Também é defeito processual quando o magistrado julga profere uma sentença de forma citra petita, também conhecido como infra petita. Olha ali para o quadro. Podemos dizer ser citra petita ou infra petita a sentença na qual o juiz deixa de decidir sobre todos os pedidos formulados pelas partes ou deixa de analisar fundamentos e causas de pedir adequadamente. Nesse caso, a sentença é omissa porque não aborda todas as questões que deveriam ser julgadas. Atenção, não é que o magistrado não deu o que você pediu, é que ele não analisou na sentença. Então existe diferença. Imagina que você entrou com uma ação por conta de um acidente de trânsito, requerendo que o seu cliente seja indenizado pelos danos materiais causados e pelo dano moral sofrido. O magistrado, ao sentenciar o feito, decide que a parte contrária está sim obrigada a indenizar o seu cliente por danos materiais, pelos prejuízos causados ao veículo, porém entende que não houve abalo psicológico apto a ensejar uma indenização por danos morais. Nessa sentença, o seu cliente foi somente parcialmente vitorioso, mas a sentença propriamente dita, claro, ignorando outros vícios que ela possa ter, está perfeita no que diz respeito à limitação, à sua extensão. Por quê? O magistrado analisou todos os pedidos e decidiu sobre todos eles, ainda que não tenha dado todos eles. O que é completamente diferente de, na mesma situação, o magistrado proferir uma sentença dizendo: condeno a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais. Ponto. Se ele nada disser sobre os danos morais, essa sentença possui um vício por ser citra petita ou infra petita, como prefiro. Por quê? Porque ela deixa de decidir sobre um pedido específico da parte. Tá? Lembrando que isso também pode acontecer se o juiz deixar de se manifestar sobre um fundamento de defesa. Tá? Imagina que, ao se defender, você apresenta 3 teses de defesa. Na sua fundamentação e no seu dispositivo, o magistrado avança na análise de uma das suas teses de defesa, rechaça ela, né, rejeita ela e dá procedência para o pedido da parte autora. Ele pode rechaçar a sua tese de defesa e dar procedência para o pedido da parte autora, não há problema nenhum, desde que, obedecendo à motivação das decisões judiciais e ao princípio do livre convencimento motivado, ele aborde detidamente por que ele não está adotando cada uma das suas teses de defesa. A partir daí, se ele aborda todas as decisões e decide em desfavor do seu cliente, a sentença está perfeita, não tem problema nenhum, tá bom? Olha lá para o quadro. As sentenças ultra petita, extra petita e citra petita podem ser objeto de recurso pelas partes prejudicadas, como apelação ou embargo de declaração, visando a correção da decisão. É importante, no entanto, estabelecer que, nos casos de extra petita e ultra petita, caso conheça o vício, o tribunal pode reformar diretamente a decisão para adequá-la à lide, enquanto nas sentenças citra petita, o mais adequado é determinar que o magistrado de origem aprecie novamente a demanda para não haver supressão de instância. Olha para mim, o que acontece? Quando o magistrado decide fora dos limites do pedido ou além dos limites do pedido, a questão é que todos os pedidos foram apreciados de forma inadequada, mas todos eles foram devidamente apreciados pela instância originária, né, pelo juízo de base, pelo juízo de primeira instância. Então, tudo aquilo foi apreciado e agora está sendo reapreciado pelo Tribunal de Sobreposição. A gente vai ter aí
obediência ao duplo grau de jurisdição. As instâncias vão se debruçar sobre o mérito da questão. Quando eu estou falando de uma sentença citra petita, o magistrado do juízo de primeira instância nada falou sobre um aspecto dessa relação jurídica processual. Então, se o tribunal diretamente decidisse sobre essa questão, eu não teria ali o exercício efetivo do duplo grau de jurisdição. Por quê? Se o magistrado originário não se manifestou sobre essa questão, e ele pode tanto deferir quanto indeferir, o tribunal, ao se manifestar, seria a única instância ordinária a falar sobre aquela questão. Sendo assim, nos casos de sentença citra petita, a decisão adequada que reconhece, naturalmente, que uma sentença é citra petita, importa em remeter os autos ao juízo de origem para que o magistrado ou aprecie de novo a demanda, refazendo o julgamento, ou pelo menos complemente a sua sentença, abordando a questão que não foi objeto de decisão na primeira vez que decidiu. Tudo bem? Vamos falar sobre prazo? Paulo, sentença tem prazo? Tem, sentença tem prazo. É o que a gente chama de prazo impróprio, porque ela não vai trazer nenhuma consequência para o processo especificamente. As consequências pela inobservância do prazo de prolação da sentença, elas são consequências administrativas para o magistrado que deixa de decidir no prazo, mas elas não vão impactar a relação jurídica processual. Olha ali o quadro. O CPC de 2015 estabelece prazos específicos para a prolação de sentença visando a celeridade e eficiência do processo judicial. De acordo com o artigo 226 do CPC, o juiz tem prazo de 30 dias para proferir a sentença após o encerramento da fase de instrução e apresentação das alegações finais. Esse prazo pode ser prorrogado em casos excepcionais e justificados, mas ela não deve comprometer a razoável duração do processo, conforme disposto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Então, atenção, o magistrado tem 30 dias para proferir a sua sentença, para prolatar a sua sentença. Se ele não o fizer, deve, idealmente, justificar os motivos da sua demora. Mas, ainda que ele não o faça, não haverá consequências para as partes, além, naturalmente, da demora e possivelmente de algum prejuízo com relação a isso. E sobre prejuízo, se ficar demonstrado que a demora injustificada na prolação da sentença causou juízo a qualquer uma das partes, o magistrado pode ser responsabilizado, por esse prejuízo causado. Então, literalmente, você pode processar o juiz que demorou demais a proferir uma sentença e causou algum prejuízo a você ou ao seu direito. Tudo bem? Continuando, vamos falar um pouco sobre remessa necessária, que é uma circunstância bem específica e bem atípica da relação jurídica processual envolvendo a fazenda pública, tá? Normalmente, em um processo envolvendo pessoas de direito privado, eminentemente, os recursos só existirão, ou seja, o processo só subirá em grau de recurso para o Tribunal de Sobreposição mediante efetivo recurso protocolado pela parte que se sentir prejudicada. Então, se ao proferir a sentença ambas as partes se dão por satisfeitas, o processo não prossegue para o tribunal em regra. Porém, quando a gente está falando de questões pecuniárias envolvendo a fazenda pública, isso não é uma verdade. Olha lá para o quadro. O artigo 496 do Código de Processo Civil estabelece que algumas sentenças ficam sujeitas necessariamente a um reexame promovido por um órgão jurisdicional superior, o mesmo que teria competência para apreciar a eventual apelação que contra tal sentença se interpusesse. O que isso quer dizer? Quem vai apreciar essa remessa necessária, essa remessa obrigatória, é o mesmo órgão que teria competência para julgar um eventual recurso de apelação, tá? A isso a gente dá o nome de remessa necessária. A remessa necessária é uma medida de proteção à fazenda pública que tem como objetivo tutelar o interesse público em ações que envolvem um potencial prejuízo de natureza pecuniária à fazenda. Então, para evitar que ações onerem em demasia os cofres públicos e onerando assim toda a coletividade
de maneira inadequada, fica estabelecido pelo Código de Processo Civil uma revisão de ofício de todas as decisões que tiverem essa natureza. A pendência da remessa necessária, enquanto o processo está em remessa necessária, coloca a sentença judicial em um efeito suspensivo. Olha o que diz o 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença, inciso 1, proferida contra a União, Estado, Distrito Federal e municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2, que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Parágrafo 1º, nos casos previstos nesse artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente do tribunal avocá-los-á. Parágrafo 2º, em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Parágrafo 3º, não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a. Então, atenção, a gente está falando no 496 da regra da remessa necessária. O parágrafo 3º do 496 vai criar as exceções, ou seja, quando as sentenças vão produzir os seus efeitos, mesmo sem a remessa necessária. Vamos lá, inciso 1, valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos para a União e respectivas autarquias e fundações de direito público, 500 salários mínimos para o Estado, Distrito Federal e respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos estados, 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Parágrafo 4º. Também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em súmula de Tribunal Superior, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamentos de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de demandas repetitivas ou de assunção de competência, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, o 496 funciona como uma regra geral nas quais se declaram as exceções. Não estando dentro das exceções do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do 496, a sentença proferida contra a Fazenda Pública, contra os entes, contra a União, de uma forma geral, vai precisar ser submetida à remessa necessária. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar então um pouco sobre coisa julgada. Olha ali para o quadro. De acordo com o artigo 502, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Atenção que o artigo 502 está falando sobre a coisa julgada material, implicando que existe uma coisa julgada formal, mas a gente já chega lá. Então, olha lá, a coisa julgada material ocorre com o trânsito em julgado da sentença. O que vai diferenciar a coisa julgada material da coisa julgada formal é que a sentença transitada em julgado, no caso da coisa julgada material, compõe o litígio, põe fim a ela, enquanto a coisa julgada formal somente vai falar sobre a relação jurídica processual. Se você lembra da nossa aula passada, você lembra que a sentença é a decisão judicial que põe fim ao processo ou uma fase dele, resolvendo ou não o mérito na forma do artigo 485 ou 487 do CPC. Então, quando a gente está diante de uma situação, de uma sentença que não resolve o mérito, ou seja, na forma do 485, essa decisão judicial vai fazer coisa julgada formal somente, porque ela está falando somente sobre aquela relação jurídica processual. Enquanto nas sentenças fundadas no artigo 487 do CPC, a gente vai ter coisa julgada material. Tudo bem? Então, a coisa julgada material ela vai pressupor a coisa julgada formal, porque toda questão que resolve o mérito também resolve aquela relação jurídica processual. Mas para que tenhamos efeitos que a gente chama extraprocessuais, é preciso que estejamos diante da coisa julgada material. E quais são os limites dessa coisa julgada? Olha lá, o artigo 503
aplicável à coisa julgada material, diz que a sentença que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei, nos limites da questão principal expressamente decidida, enquanto a coisa julgada formal tem eficácia restrita aos limites do processo extinto. Então, na coisa julgada material, a gente vai formar uma decisão judicial que obriga as partes integrantes daquele contraditório e deve ser respeitada pela sociedade como um todo. Enquanto nas coisas julgadas formais, elas somente são aplicáveis ao âmbito daquele processo em específico. O que significa que um outro processo com o mesmo objeto não deverá nenhuma obediência às questões decididas por essa sentença. Tudo bem? Vamos lá. Quanto aos limites objetivos da coisa julgada, é preciso notar que no relatório não existe julgamento, mas só narração e exposição da marcha do processo. Então, nada do que está disposto no relatório vai fazer coisa julgada. A fundamentação, ela também é um momento de exposição das ideias e da construção da fundamentação e da sustentação do magistrado. Também, embora isso seja um pouco mais confuso, também na fundamentação não há decisão propriamente dita, apenas exposição do raciocínio do magistrado. Então, também a fundamentação não fará coisa julgada. Então, só o dispositivo da sentença faz coisa julgada material. Então, uma fundamentação que, porventura, argumente no sentido de uma culpabilidade ou de um dolo da parte numa determinada conduta, ela não precisará ser observada num processo correlato que venha a falar sobre essa mesma conduta. Então é particularmente possível que um magistrado entenda que uma parte agiu de forma deliberada ao fazer ou deixar de fazer uma coisa em uma fundamentação, enquanto em um outro processo, um outro magistrado pode entender de forma diversa. Por quê? Porque não existe coisa julgada sobre a fundamentação. Somente os dispositivos fazem coisa julgada. Tudo bem? Para a gente já se encaminhando para o final, uma vez que a gente produziu a nossa sentença de uma forma adequada, né, de uma forma correta, obedecendo todas as formalidades do processo civil, chega a hora de fazermos a liquidação dessa sentença. Então, olha ali para o quadro. A liquidação da sentença é o procedimento destinado a quantificar o valor da condenação ou a determinar o conteúdo exato da obrigação estabelecida na sentença, quando esses elementos não foram especificados de forma clara na decisão. A liquidação pode ser necessária, por exemplo, quando a sentença condena ao pagamento de indenização, mas não estabelece o montante exato a que essa indenização deve corresponder. Então a gente tem 3 modalidades específicas de liquidação especificamente. Primeira, a gente vai falar da liquidação por arbitramento. Sempre que a gente depende de conhecimentos técnicos especializados para que a gente possa liquidar uma decisão, a gente vai falar que existe uma liquidação por arbitramento. Na liquidação por arbitramento, um perito pode precisar ser nomeado para que esse montante, né, para que esse bem da vida seja devidamente quantificado ou individualizado. A gente pode falar, por exemplo, numa sentença que decida pela dissolução de uma sociedade empresarial com a correspondente apuração dos haveres. A gente não sabe exatamente o valor daquela sociedade para que a gente possa saber o quinhão que cabe a cada um dos sócios na dissolução. Mas uma liquidação por arbitramento vai conseguir resolver isso tranquilamente. A gente tem a liquidação pelo procedimento comum, que é aplicável quando há necessidade de trazer novas provas e novos fatos que vão influenciar no montante da condenação, como, por exemplo, novos gastos realizados no cuidado com o bem da vida em questão. E a gente tem a liquidação por simples cálculo, que é quando não mais do que uma operação aritmética é necessária para que a gente possa apurar o montante devido em razão, né, dessa sentença prolatada. Tá? Então,
a gente agora já sabe mais ou menos como funciona a prolação de uma sentença, quais são os seus requisitos e como a gente consegue dar início à liquidação. Vamos ver agora como é que os concursos cobram isso na prática? Olha ali para a tela. Concurso para oficial de justiça do TJ, feito pela FGV esse ano. Alexandre ajuizou a ação em que perseguia a condenação de Bruno a lhe pagar verbas indenizatórias dos danos emergentes e dos lucros cessantes que afirmou terem ocorrido em razão do ato ilícito que atribuiu ao réu. Depois de ofertada a peça contestatória e produzidas as provas pertinentes, o juiz da causa proferiu sentença em que acolhia o pleito autoral referente aos danos emergentes, sem que tivesse apreciado, contudo, a pretensão indenizatória relativa aos lucros cessantes. Nesse cenário, é correto afirmar que a sentença proferida é A. Válida, porque o juiz não é obrigado a acolher na íntegra o pedido. B. Inválida, em razão do julgamento ultra petita, cabendo ao tribunal o recurso de apelação para anulá-la. C. Inválida, em razão do julgamento ultra petita, cabendo ao tribunal o recurso de apelação para podar o excesso. D. Inválida, em razão de julgamento extra petita. Ou E. Inválida, em razão do julgamento citra petita. De novo, com base nos nossos estudos na aula de hoje, fica fácil decidir pela alternativa, é inválida em razão do julgamento citra petita. De fato, o magistrado não precisa acolher na íntegra o pedido, mas ele precisa apreciar na íntegra aquilo que foi pedido. E se ele não o faz, ele julga citra petita, como a gente viu na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado esse nosso encontro. Agradeço mais uma vez a participação de vocês e até a próxima.